Fala pessoal, tudo bem? Como é que tá todo mundo? Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo do nosso canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Felipe Martins, professor e delegado de polícia, e nós estamos aqui mais uma vez. Vamos falar hoje sobre o informativo 780 do STJ e informativo 1100 do STF. Lembrando a vocês do nosso compromisso de manter sempre você atualizado com a jurisprudência. O canal aqui também é para nós trocarmos ideia, para falar um pouco da carreira de delegados, carreiras policiais, falar também sobre inovações legislativas, dicas. Então tá vindo muita coisa boa por aí, tá bom, pessoal? E lembrando, conteúdo gratuito, pessoal. Deixa aqui, se inscreva no canal. Graças a Deus nós temos, já falei do último vídeo, aumentado o número de visualizações, mas a maioria dos nossos visitantes, eles não se inscrevem, não custa nada, pessoal. Passa aí, ó, ativa aí, se inscreva, não cobra nada, não dura menos de um clique, 2 segundos no máximo. Se você quiser, ative o sininho de notificações para quando nós lançarmos um novo vídeo, você receber uma notificação. Deixe seu comentário e também dê o like. Olha, tem vídeo aqui meu que eu comento sobre o 311, que tem mais de 3.000 visualizações, eu agradeço a você. Tem da alteração da Lei Maria da Penha. Eu vou fazer o próximo falando sobre a nova Lei Geral do Esporte, seus aspectos penais, inclusive revogando, tá? O Estatuto do Torcedor. Não deixe o seu like, pessoal. Vamos lá, contribui, ajude esse canal a crescer e sempre tem dica aqui, o melhor, gratuito, pessoal. Então vamos lá, tem também a nossa página, a nossa rede social no Instagram, @FelipeMartinsDPC. Também se inscreve lá, dá uma força, eu posto muita dica lá, dicas rápidas, certeiras, tá bom? E esse espaço aqui a gente tem tempo para falar mais um pouquinho, dialogar, tá certo? Um abraço então vamos lá. Deixe seu comentário aqui, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Bora lá que a gente já perdeu muito tempo. Bom, pessoal, 780 foi o último, o informativo último, publicado dia 27 de junho de 2023, e o do STF também foi o 1100 de 30 de junho. Então nós estamos atualizadíssimos, temos vários vídeos, né, desde que eu inaugurei o canal, falando sobre os informativos. Então você vai lá, assiste, por favor, dá o seu, né, se inscreva, seu like, vamos lá. Vamos ao que interessa. Pessoal, 780-780 STF, vamos começar com uma decisão da terceira sessão, tá? Que envolve também questão de direito constitucional, mas fala sobre dirimir um conflito de competência, tá? Quando ocorre ou quando ocorrer inserção de dados falsos em sistema de dados federais mantidos pelo governo federal, atrai de imediato a competência para julgar da Justiça Federal e acaba que, consequentemente, a atribuição de investigar da Polícia Federal. E o que decidiu aqui o STJ? Não. O fato de ter sido inserido dados falsos no DOF, né, que é o documento, né, de origem florestal, quando você quer inserir para fazer qualquer tipo de movimentação em relação ao Código Florestal, a madeira principalmente. Então, o que decidiu aqui o STJ? Se houver, né, o IBAMA mantém essa base de dados para ser feita a emissão desse documento, tá? O DOF, documento de origem florestal. Se o mero fato do sistema estar hospedado no site do IBAMA, ele por si só não atrai a competência federal, devendo ser demonstrado um prejuízo concreto a algum ente federal ou ofensa ao interesse específico e direto da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Então, tem que averiguar caso a caso. Agora, a mera inserção de dados incorretos, falsos, a emitir um DOF, não é por si só, apenas isso, o necessário para atrair a competência da Justiça Federal. Beleza, pessoal? Vamos lá para o outro, tem que ser papum. Tribunal do Júri, pessoal. Decisão dos jurados em que é contestada que essa decisão ela é manifestamente contrária à prova dos autos, tem previsão do recurso lastreado no artigo 593, inciso 3, a linha D do Código de Processo Penal, beleza? Veja, o que ficou definido aqui, tá? O Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso, ele não fez a devida análise das provas e houve uma
fundamentação insuficiente. Diz assim o destaque: diante de recurso de apelação com base no artigo 593, inciso 3, a linha D do CPP, é imprescindível, quando houver esse recurso, essa apelação, que o tribunal avalie as provas dos autos, a fim de identificar e de perquirir se há algum elemento que ampare o que foi decidido pelos jurados. Ou seja, sabemos que no tribunal do júri, 7 pessoas selecionadas do povo fazem o julgamento baseado no sistema da íntima convicção, beleza? Ok. Porém, você cabe um recurso a uma apelação quando, né, seja a defesa ou a acusação pode apelar alegando que os jurados decidiram de forma manifestamente contrária ao que foi as provas que foram produzidas naquela audiência. Tudo bem? Ok. Porém, no entanto, contudo, todavia, quando você vai julgar esse recurso, e é isso que o STJ expõe aqui, você tem que não substituir os jurados no julgamento. Não. Soberania dos vereditos é um dos princípios que norteiam o tribunal do júri, tá? Ok. Porém, você tem que analisar se está sendo discutido e está sendo alegado que foi decidido de forma contrária às provas dos autos. Tá. Porém, pessoal, o tribunal, ao analisar o recurso, tem que ver quais foram as provas que foram produzidas e verificar, será que há alguma prova que alguma prova que foi produzida, que foi trazida, alguma dessas se baseou os jurados a decidirem, sim ou não? A partir daí, pode-se prover o recurso da apelação ou não, ou ser negado, beleza? Então, é isso que quer dizer aqui, até mesmo por conta da devida prestigiar a soberania dos vereditos. Não posso apenas dizer que foi uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas tem que haver essa demonstração. E se houver duas linhas, tá? Duas linhas de defesa, tá? E você trazer aqui a defesa e a acusação, mas você tem provas trazidas tanto pela defesa e pela acusação e os jurados se basearem em uma tese devidamente trazida na discussão do caso concreto, você pode efetivamente optar por ela. O que não pode é estar sendo produzido todo um contexto e não haver nenhuma prova dali dentro que foi não foi utilizada para lastrear aquela condenação. Tá bom, pessoal? Vamos para o próximo aqui, passando aqui mais um: direito processual penal, acordo de não persecução penal, ANPP. Veja, já foi pacificado, já foi decidido que no acordo de não persecução penal cabe ao Ministério Público ofertá-lo ou não. É uma discricionariedade, porém, tá? Não é um direito subjetivo do réu, porém não é uma discricionariedade, né? Tem que ser, ela é fundamentada, né? Ela não se pode considerar, confundir com arbítrio, com abuso, não é isso. Porém, o Ministério Público, ele pode não ofertar o acordo de não persecução penal e ele fundamenta e passa o motivo pelo qual não ofertou e por que ele entende não preencher os requisitos. Tudo bem? Maravilha quanto a isso. Porém, há a possibilidade do recurso, tá? Porém, no entanto, nesse recurso, ele não tem efeito suspensivo capaz de sustar o andamento da ação penal. Então, aqui, no caso da recusa de oferecimento do acordo de não persecução penal pelo representante do Ministério Público, o recurso dirigido às instâncias administrativas contra parecer de instância superior do MP não detém efeito suspensivo capaz de sustar o andamento da ação penal. Então, a ação penal segue, perfeito? E nesse caso concreto foi o seguinte, recusa do representante do MPF, Ministério Público Federal, em primeiro grau, para propor o acordo. A defesa pugnou a reapreciação do tema. No Ministério Público Federal tem a Câmara de Coordenação e Revisão. Tá? Então foi proposto esse pedido de reapreciação. Foi deferido a possibilidade, né, de admitir essa reapreciação. Só que o órgão superior ratificou o entendimento,
sobre ratificou, confirmou o entendimento sobre a impossibilidade, naquele caso concreto, de se ofertar NPP. Ok. Nesse caso, não há previsão legal que afasta a obrigatoriedade, né, que tenha que se suspender as ações penais, porque houve um novo interposto recurso administrativo pela defesa, no âmbito interno. Então, segue a pauta, pessoal, tá? A NPP. Vamos lá. Direito processual penal envolve direito constitucional, tá? Esse aqui da NPP, desculpa, foi a 5ª turma. Os outros 2 julgados anteriores da 3ª sessão. Então, vamos lá. Agora, a 6ª turma do STJ, beleza? Tráfico de drogas e silêncio do acusado, tá? Vamos lá. O exercício do direito ao silêncio não pode servir de fundamento para descredibilizar o acusado e nem para presumir a veracidade das versões sustentadas por policiais, sendo imprescindível a superação do estandarte probatório próprio do processo penal para respaldá-las. Então, o direito ao silêncio, ele é um direito ao réu, ele pode manter-se em silêncio. Quando ele vai na delegacia de polícia ser interrogado pela autoridade policial, ele pode manter-se em silêncio. Pode, na fase judicial, manter-se em silêncio. Inclusive, olha só, pega essa dica, né? Entendimento está pacificado agora. Até mesmo no interrogatório judicial, e acaba-se por extensão na fase de inquérito policial, na fase inquisitória, ele pode, inclusive, ficar em silêncio em alguns pontos e responder outros. Pode responder, inclusive, apenas as respostas da defesa, ficar em silêncio perante o que for perguntado pelo delegado de polícia. Pode também, em relação à acusação, ao representante do Ministério Público. Então, o direito ao silêncio, na verdade, ele não pode ser interpretado em desfavor dele e usá-lo em prejuízo dele, devendo ser, né, mesmo tem o depoimento dos policiais, que são válidos, e tem que ser analisado todo o contexto, mas não pode-se, pelo seu silêncio, entender que ele é a confissão de culpa, tá? Então, isso que foi batido aqui e a 6ª turma chegou a esse entendimento. E vamos lá para a última da 6ª turma também interessante. Prisão preventiva. Sabemos que a mulher gestante ou mãe de filho menor, filho ou filha, né, menor de 12 anos, ela tem o direito de cumprir, inclusive, prisão domiciliar, ok? Porém, esse direito não é absoluto e ele pode ser afastado, ok? Aqui diz o seguinte no destaque da decisão. O afastamento da prisão domiciliar para a mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade de sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao artigo 318, inciso 5 do CPP, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Primeiramente, nós temos o seguinte, é um direito da mulher gestante e que ela seja mãe, né, de criança, né, de filhos menores de 12 anos de idade. Perfeito? Primeiro, o STF trouxe um habeas corpus coletivos para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos que foram narrados aqui. Logo depois, houve inclusive uma alteração no artigo 319 do CPP para constar essa previsão, beleza? Só que ela pode ser afastada. Em alguns casos, quando a própria mãe, por exemplo, coloca em risco estando ao lado dos filhos. E nesse caso concreto aqui, tráfico de drogas, foi deferida, justificada a prisão preventiva, por quê? Foi apreendida grande quantidade de variedade de drogas, maconha, crack, cocaína, e ela ter sido cometida essa apreensão, olha que interessante, essa vasta quantidade de droga, ela estaria utilizando em tese sua residência como um ponto de tráfico de drogas, onde as próprias crianças moravam. Então, ali ela estava, em tese, traficando, cometendo o crime de tráfico de drogas. E, com isso, ela propriamente estava colocando, né, em risco. E essa circunstância é apta para afastar a prisão domiciliar pela preventiva. Eu lembro aqui, aí vou contar um caso aqui rápido. Eu fui delegado no Acre, né? Hoje eu sou delegado no Paraná. E lá no Acre eu tive uma situação em que a pessoa foi presa em flagrante,
por tráfico de drogas, uma situação muito semelhante a essa que foi julgada pelo STJ. E ela traficava dentro de casa e estava com os filhos, mantinha os filhos em casa e fazia o tráfico lá. O que eu fiz? Foi lavrado o auto de prisão em flagrante, me convenci pela prisão, tá? Em flagrante, foi lavrado o auto de prisão em flagrante e eu fiz uma representação pela preventiva. Então, para quando o juiz ou a juíza fosse apreciar, pudesse homologar o flagrante e convertê-la em preventiva, sabemos que o juiz não atua mais de ofício. No auto de prisão em flagrante, se houver uma representação da autoridade policial ou requerimento do MP, o juiz analisa e pode impor, se assim estiver presente, né, os requisitos e pressupostos, a prisão preventiva, tá? E o que eu fiz? Fiz a representação para converter, lastreado nisso, que não obstante a previsão da prisão domiciliar, da presa autuada ter 2 filhos menores de idade, menores de 12 anos, ela praticava a traficância, foi apreendido 2 tipos de droga e dentro da própria casa ela traficava, na presença dos filhos, trazendo risco e colocando eles em situação de vulnerabilidade, a razão pela qual a prisão preventiva, considerando todos os outros elementos trazidos, era a única necessária, adequada e proporcional, e o flagrante foi homologado, não havia nenhum vício, nenhuma ilegalidade, e foi convertida a prisão em flagrante em preventiva. Beleza, pessoal? Agora vamos lá, mais uma, só que agora informativo 1100 do STF, pessoal. Veja, qual foi o caso aqui trazido e julgado pela segunda turma, né? A prisão preventiva e a incompatibilidade de sua manutenção com a fixação de regime distinto do fechado em sentença condenatória. Então, aqui, na verdade, gente, veja, viola o princípio da proporcionalidade a tentativa de compatibilizar a prisão preventiva com a imposição do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto ou aberto. Veja, aqui, né, você pode, né, temos as possibilidades de decretar a prisão preventiva, está lá no artigo 313, mas, porém, no entanto, todavia, depois que houver a condenação, se for condenado a um regime aberto ou semiaberto, sabemos que a prisão preventiva, a pessoa vai ficar presa, né, numa cadeia pública, ela pode ficar presa como para garantia do processo, não para antecipação de pena, e nesse caso concreto, a pessoa sendo condenada, e mesmo que recorra no regime aberto ou semiaberto e ela recorrer, não faz sentido mantê-la ainda presa, porque ela já teve uma imposição de medida. A medida de prisão preventiva vai ser mais gravosa que o próprio cumprimento de pena, que pode se dar ou no aberto ou no semiaberto. Se for no regime fechado, ok, beleza. Regime de reclusão, pena acima de 8 anos, começa a cumprir pena em regime fechado, ok. Mas e se ela for condenada a uma pena inferior a essa, com um regime, por exemplo, semiaberto, não se justifica que seja mantida a prisão preventiva. E assim, com base nesse entendimento, vou ler aqui, a segunda turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e concedeu a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, ficando o juízo processante autorizado desde logo a analisar eventual necessidade de aplicação de medidas cautelares ou outras. Claro, não vai caber a prisão preventiva, mas pode ser determinada uma das medidas cautelares diversas da prisão prevista no próprio artigo 319 do CPP. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o julgado. Os julgados, informativo 780 e informativo 1100 do STF. Espero que tenha gostado. Deixe seu comentário aqui mais uma vez, por favor. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, dê seu like, é muito importante, pessoal. Deixe seu comentário, que eu vou ter o maior prazer aqui de ler, responder. E vamos lá, pessoal, até o próximo vídeo. Um abraço!